Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e no vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 6 da obra Estude Viva. Esta obra que tem como principal objetivo nos ensinar a aplicar os principais ensinamentos da doutrina espírita no nosso cotidiano. Nos vídeos anteriores, nós estávamos falando sobre a importância de fazer o bem e como que nós poderíamos realizá-lo no cotidiano, não foi isso? No capítulo 6, aqui tomamos a liberdade de intitulá-lo Ajudantes e Ajudados. Neste capítulo, encontram-se as seguintes mensagens: Troca Incessante, de Emmanuel, Nosso Concurso, de André Luiz, e os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras. O capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 9, Superiores e Inferiores, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a questão do Livro dos Espíritos 559. Bom, pausa este vídeo, faça essas leituras, faça suas anotações e reflexões. Depois, venha para cá e vamos finalizá-las com chave de ouro, tudo bem? Iniciando então os nossos comentários pelo Evangelho. No capítulo 17, em Sede Perfeitos, no item 9, ele vai nos comentar sobre a ideia de superiores e inferiores, colocando-se o seguinte ponto. Se aqui na Terra você tem como uma missão ou prova ser um líder, em outras palavras, estar sobre responsabilidade de algumas pessoas, e aqui na Terra damos a ideia e o nome de superioridade, ele nos comenta: para Deus todos nós somos iguais. O que nós chamamos de superiores e inferiores, na verdade, são apenas missões e provações diferentes. Ele nos fala que, assim como a riqueza, a autoridade é algo que é emprestado e que a qualquer momento pode ser retirado. Que, assim como nós pensamos, o que você fez da sua riqueza? Produziu algum progresso com isso? Ajudou alguém? A mesma pergunta será feita para a autoridade. Se você teve ali autoridade em momentos da sua vida, o que você fez com ela? Você utilizou para humilhar as pessoas? Ou para levantá-las, para ajudá-las, para motivá-las? Em outras palavras, essa parte do Evangelho nos deixa muito claro que qualquer tipo de autoridade é uma missão que tem como principal objetivo propagação do bem, que devemos utilizá-la para o bem de todos, independentemente das nossas vontades, que a fraternidade e o amor devem prevalecer. E aí, quando a gente fala das diferentes tipos de autoridades, refletemos. Se você é pai e mãe, você tem autoridade. Se você é, por exemplo, dono de uma empresa, você tem uma autoridade. Se você, por exemplo, é o irmão mais velho, você tem um certo tipo de autoridade. Se você é um professor que ensina algo, né? Que você está ali ao comando de uma sala de alunos, você tem uma autoridade. Enfim, se nós formos parar para pensar, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por um pouquinho de autoridade. Existem, lógico, autoridades que, não que elas sejam maiores ou menores, não é isso, mas existem autoridades que têm mais pessoas sendo ali influenciadas e outras menos. Por exemplo, pai, mãe, filhos. Agora, imaginemos um presidente, imaginemos um prefeito, imaginemos um presidente de uma casa espírita. Olha que interessante. Então, o que ele nos coloca é o seguinte: os superiores, que são aqueles que possuem como empréstimo a autoridade, devem utilizá-la de maneira a promover o bem, sempre. E que, assim como a riqueza, será questionado o que você fez com essa autoridade. E ele nos deixa claro que, olha, as pessoas na qual nós somos responsáveis quando somos ali a autoridade,
O que elas fazem, mediante a influência da nossa autoridade, é responsabilidade nossa. Como assim? Emmanuel já nos diz várias vezes que a melhor maneira de ensinarmos alguém é através do exemplo. Imaginemos então alguma autoridade em que o exemplo seja corrupção, em que o exemplo seja desonestidade, ódio, rancor. Querendo ou não, isso influencia os seus subordinados. O Evangelho nos deixa claro. As atitudes dos nossos subordinados que estiverem ligados ao meu exemplo, à minha conduta, à minha maneira de influenciar, eu sou igualmente responsável por eles também. Lembram daquela frase? Quem é muito dado, muito é cobrado? Essa é a ideia. Então paremos e pensemos. Quando foi nos confiada a autoridade, como utilizamos ela? Promovemos o bem? Ajudamos aquele indivíduo a desenvolver? Respeitamos o espaço daquele indivíduo, permitindo com que ele seja o que ele é e que ele traga à tona o que ele tem de melhor, que é a sua individualidade, as suas características, os seus pontos de vista? Eu permito isso? Eu permito essa troca incessante? Ficam reflexões aí muito importantes. Ah, João, eu acho que eu não tenho feito isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Seja um líder e não um chefe. Quantos chefes possuímos ao longo do mundo? E pouquíssimos líderes. Nesse momento de transição planetária, é necessário que nós tenhamos a consciência da importância, que a autoridade é. E que tenhamos a consciência que essa autoridade não me faz melhor do que ninguém, que não me faz superior a ninguém. Muito pelo contrário. É apenas uma missão diferente que me é confiada. E assim como também na mensagem do Evangelho deixa muito claro, aqueles que então ali são subordinados devem a todo momento também promover o progresso, sendo o subordinado que gostariam de ter se fossem autoridade. Ou seja, sou funcionário, responda a um líder. Que tipo de funcionário eu gostaria se eu estivesse no lugar daquele líder? Um funcionário que cumpre as ordens, que faz o melhor de si, que tem caridade para com o próximo, empatia, perdão, vontade de ensinar e de aprender. O que o Evangelho nos deixa muito claro é, em todas as situações há uma missão. Não há ninguém sem nenhuma missão. Todos nós viemos para cá com uma missão. Ah, então quer dizer que a missão da autoridade é uma missão maior, de maior peso? Não necessariamente. Talvez nesta encarnação, nesta vida, a sua missão foi responder a alguém, para talvez provar a sua humildade, provar a sua resignação. Como assim resignação? Confiar na vida? Como assim? Talvez, neste momento, você esteja enfrentando um chefe um pouco rancoroso, que talvez não despertou ainda para esta ideia de promover o progresso. E você talvez esteja, entre aspas, como diria o ditado popular, engolindo alguns sapos. O que fazer nessa situação? Nesta mensagem, o Evangelho também diz: quando não temos a possibilidade de escolha de outros ambientes e somos, entre aspas, meio que obrigados a ficar naquela situação, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Dê o seu melhor. Acredite na vida. Não no sentido de que, nossa, o que ele está fazendo, ele vai pagar centavo por centavo. Não, não é isso. Mas é naquela oportunidade de pensar, opa, ele sendo o que ele é, ele fazendo com que eu engula sapos, ele está sendo um instrumento valiosíssimo na minha vida para que eu aprenda a ter paciência, para que eu aprenda a ser mais humilde, para que eu tenha mais resignação. Refletemos, pessoal. Como que nós vamos perdoar? Como que nós vamos ter paciência? Como que nós vamos ter a confiança na vida, ter práticas de resignação, se nós não passarmos por momentos difíceis? Ah, João, mas ninguém quer passar por um momento difícil. Realmente, nós não queremos. Mas no nosso estágio evolutivo, nós estamos em um momento de despertar da consciência, onde nós precisamos valorizar momentos bons
através de momentos difíceis. Quantas vezes a gente estava ali desfrutando de um momento bom, que a gente talvez ele não estava nem... Não. Mas aí veio a amiga dor. Para nós falar, nossa, eu podia ter aproveitado mais aquela situação. Convenhamos, ela cobra um preço alto, ela é cara. Mas a lição que ela nos deixa é valiosíssima para aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então essa mensagem vem justamente a nos convidar sobre essa questão. Que os superiores e inferiores nada mais nada menos do que é uma denominação que nós utilizamos aqui na Terra. Que todos, sem exceção, a missão é promover o bem. E que independentemente de onde você esteja, será perguntado a você, o que você fez com o que te foi confiado? Se você foi líder, se você foi chefe, e aí, o que você fez para com os seus subordinados? Se você foi um subordinado, o que você fez para com o seu chefe e para com as pessoas que trabalhavam ali com você? Você motivava, desmotivava? Você manteve o sentimento de união e de equipe? Ou promoveu discórdia? São reflexões interessantes. Então, basicamente, resumindo essa parte do Evangelho, o que ele nos deixa, então, de maneira muito clara? Prestamos conta de tudo que nos é confiado. Toda missão é dada para o bem e para o progresso. Respondemos por todos aqueles que nos são confiados. Todas as tarefas, sem exceção, são sagradas, ou seja, tem um propósito, tem um porquê, tem um motivo, tem uma utilidade. Uma coisa que a doutrina espírita nos deixa muito claro: Deus não cria nada, absolutamente nada, para inutilidade. Sempre há um porquê, sempre há um propósito, sempre. E aí ele ainda nos fala: todo desvio do caminho promove uma dívida que deverá ser paga em algum momento. Então nós temos o caminho reto do que nós devemos seguir, seja na nossa profissão, seja na nossa conduta, nós temos o caminho, nós sabemos. Hoje, na era da informação, nós temos aí muitas informações que nos indicam o que nós devemos fazer. Com um pouco de reflexão, com um pouco de tempo, de dedicação, melhor dizendo, nós vamos parar e ver que o bem prevalece, que devemos sim agir por amor e que devemos perdoar e amar uns aos outros o máximo, da maior capacidade que nós podemos. A questão é, temos seguido esse caminho? Ou às vezes damos uma desviadinha? Aí ele fala, todo desvio do caminho promove uma dívida. E essa dívida ela vem nos cobrar e falar, opa, volte lá. Você não está seguindo o caminho que deveria seguir. Interessante, então. E emendando essas discussões, vem a pergunta de 559 do Livro dos Espíritos, que foi: os espíritos imperfeitos têm alguma utilidade? Os espíritos que, por exemplo, estão com um pouco certo de atraso, eles têm alguma utilidade? Resposta: todos, sem exceção, têm uma utilidade. Ele fala assim, gente, achei que eram só os superiores que ajudavam, que promoviam o bem, mas os imperfeitos também. Refletemos. Vocês já pararam para pensar que se não fosse aqueles nossos amigos mais severos, digamos assim, muitos defeitos nossos não viriam à tona e eles ficariam ali escondidinhos? E de novo, negar a poeira, negar a sombra, negar a escuridão não faz com que ela não exista. Ou seja, imaginemos a famosa ideia, do tapetinho e da poeira. Você vai lá e você colocou a poeirinha debaixo do tapete. Isso não faz com que aquela poeira seja limpa. O que eu quero dizer com isso? Qual é essa analogia? Demos graça aos nossos irmãos um pouco mais na caminhada, talvez, em alguns aspectos, um pouquinho mais estão caminhando. Eles muitas vezes servem de instrumento para que nós possamos provar a nossa paciência, provar o nosso perdão, a nossa humildade, a nossa misericórdia, a nossa benevolência. Agora vem um ponto muito interessante. Além de todas essas provas, muitas das vezes eles nos apontam defeitos, eles nos mostram partes de nós que nós evitamos. Exemplo, vê aquela pessoa impetulante e ela começa a te encher o saco. E aí você explode. A primeira coisa que nós falamos é o quê? Culpa do fulano.
O fulano fez isso comigo. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil e o correto é: nossa, eu realmente sou impaciente. Qualquer coisa que fuja do meu controle, que fuja daquilo que eu acho que é correto, da minha zona de conforto, eu explodo. Preciso melhorar isso. Agora, façamos uma reflexão. Se não fosse esse irmão, nós teríamos chegado a esse ponto de máxima e teríamos observado esse defeito? Teríamos observado aonde precisamos melhorar? Por isso, que a pergunta de 559 nos deixa muito claro. Todos os espíritos são úteis e têm deveres. Todos, sem exceção. Só que aí, faça um complemento. Lembremos da fala de Jesus. Os escândalos devem vir, mas ai daquele que seja um instrumento de escândalo. O que isso quer dizer? Algumas pessoas realmente, alguns espíritos, agem como um instrumento para nós. Só que aqueles que são instrumentos e utilizam dessas vertentes de agressividade, de maledicência, Jesus fala: ai desses, pois também sofrerão as consequências e serão cobrados. Ou seja, a balança, a justiça, melhor dizendo, é para todos. Então, Deus, sendo justo, sabe muito bem o que faz. É nesse momento que nós devemos refletir sobre essas questões. Comentando a mensagem então de Emmanuel, a troca incessante, ele nos vem a colocar aqui reflexões muito interessantes das seguintes ideias. Vamos juntos? Hoje ajudo, amanhã sou ajudado. Esta é a troca incessante. Tem partes da sua vida que você tem muitas qualidades e que você está pronto para ajudar. Outras não. E é permitir esse intercâmbio, é permitir ajudar e permitir ser ajudado. Quantos de nós, talvez, não abrimos mão e não permitimos que alguém nos ajude? Em qualquer questão que seja na nossa vida, seja numa questão emocional, numa questão financeira, numa questão social. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho e entender: ninguém é completo. E é através dessa troca incessante, dessa ajuda, hoje você ajuda, amanhã você é ajudado e assim por diante, que nós vamos evoluir. Vamos abrir mão do nosso orgulho. Vamos nos permitir ser professores, mas também ser aprendizes da vida dos nossos irmãos, da natureza. Ele coloca: todos possuem oportunidade de trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. A todo momento. O ponto é o que temos feito. O tempo é como se fosse um solo. E o trabalho, o serviço é a plantação. Então observe, nós temos aí o solo fértil do tempo a nos esperar. Vamos, plante. O que nós temos feito? Estamos servindo, estamos trabalhando, sejam com palavras positivas, sejam com estudo edificante, sejam uma ajuda ao nosso próximo, aos nossos familiares. O que temos feito? Sejamos amparos e fontes de bom ânimo na vida das pessoas. Jesus falava: tendes bom ânimo. Você tem levado bom ânimo para as pessoas? Seja um sorriso, um abraço, uma gentileza. Bom dia, vamos lá pessoal, e aí, como estamos? Como que você cumprimenta as pessoas quando você acorda? Refletemos sobre isso. Construamos pontes de simpatia uns com os outros, porque mesmo o mundo sendo gigantesco do jeito que é, ninguém consegue chegar a outro lugar sem pontes. E aí o que Emmanuel fala? Construa pontes de simpatia com material de bondade. E aí, em todos esses comentários, que vem a mensagem do André Luiz, nosso concurso, aonde ele vai nos falar sobre as características marcantes de fazer o bem. Como assim? Será que eu faço bem? Parece que eu estou fazendo tão pouco. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Que características que eu tenho que evidenciam que eu estou caminhando bem? Olha essa mensagem de André Luiz. Vamos lê-la juntos? E aqui fazer os nossos comentários. Ela é bem curtinha.
E ela vai nos dar então as características, sinais que nos identificam que estamos realizando o bem. Olha que interessante a mensagem de André Luiz, nosso concurso. Com efeito, o nosso concurso na obra do bem apresenta características marcantes. É sempre oportuna, nunca se torna excessiva, ou seja, você não se cansa. Apresenta um valor específico, é algo bem específicozinho, é aquilo que você sabe que tem um valor único. Recebe beneplácito superior, ou seja, recebe bênçãos dos céus. Demonstra-nos o desejo de acertar, você está querendo melhorar, evoluir. Constitui uma experiência sempre nova. Mostra um campo ilimitado de manifestações. Existem várias possibilidades que você pode fazer, não é só uma ação, são várias ações. Não precisa impor e nem condicionar, ou seja, vou fazer assim e vou fazer somente assim, quando você impõe e quando você condiciona. Revela o hoje, o melhor amanhã. Isso aqui é perfeito, eu achei essa frase muito interessante. Revela o hoje, o amanhã melhor. Quando você está praticando o bem, você está lá fazendo o bem, o hoje, o agora, te revela o amanhã melhor. Quando você está fazendo o bem, que você tem acesso a ele, que você vê o que ele causa na sua vida, ele te mostra que, olha, quando você está fazendo isso daqui, se você continuar, plantar, o amanhã será assim. Ele te revela aquele amanhã melhor que nos é tanto prometido. Significa chamamento à cooperação dos outros. É carreira o progresso. Preenche-nos o tempo de maneira ideal. Valoriza a vida de todos. Sustenta o equilíbrio comum e constrói para sempre. Estenda a mão amiga às tarefas de bom anônimo, do bem anônimo, pois quem viaja na terra dá e recebe invariavelmente os dons da alegria ou os tóxicos da tristeza que semeia por onde passa na peregrinação para a vida eterna. Em outras palavras, quando pensamos nessa ideia de nosso concurso, do nosso caminho, refletemos sobre essas questões. Refletemos sobre essa troca incessante. Refletemos sobre o poder que o bem tem na nossa vida como um todo. Temos feito o bem pela alegria que ele nos proporciona? Temos feito o bem na esperança de cumprir aquela promessa de que o amanhã será melhor? É através desse momento que então refletemos. Temos ajudado? Temos nos permitido ser ajudados? Se sim, continuemos. Se não, façamos diferente. É com essas reflexões que eu me despeço de vocês. E eu espero do fundo do coração que caminhamos cada vez melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.